O sheik bilionário estava prestes a assinar o contrato mais decisivo de sua vida, sentado imponente no salão dourado do palácio. Seus dedos se entrelaçavam com uma firmeza quase teatral, enquanto o brilho das pedras preciosas refletia a luz ambiente, deixando sua figura ainda mais majestosa. Então, subitamente, em meio à formalidade quase ritualística daquela negociação, ele congelou. A tradutora, sua ponte para o mundo exterior, simplesmente não apareceu. O silêncio aumentou. Um abismo invisível que o deixou imóvel, paralisado em sua própria fortaleza de poder. O palácio respirava luxo. Tapetes persas estendiam-se sob os pés do sheik, enquanto colunas ornamentadas com ouro reluziam à luz suave dos lustres de cristal. As paredes, forradas com sedas delicadas e gravuras árabes, exalavam um aroma de incenso exótico que misturava o doce e o amadeirado com a aridez do deserto. Lá fora, em meio a esta opulência, o sheik bilionário sentia uma solidão inédita. Entre executivos estrangeiros, vestidos internos cortados sob medida, ele era uma ilha cercada por desconhecidos, mas sem a voz para comandar. Seu coração pulava acelerado como se quisesse romper as costelas. O controle absoluto que sempre exerceu sobre cada detalhe de sua vida e império começava a escapar, dissolvendo-se em um desespero silencioso. Suas mãos suavam frio, um suor que queimava a pele mesmo diante do ar-condicionado austero. Ele fitava a porta, desesperado, buscando com os olhos algo que pudesse salvar aquela negociação. A tradutora, a única barreira tênue entre o sucesso e o fracasso, estava ausente, e seu silêncio era um muro intransponível. A sala mergulhou em um impasse. As vozes acabaram, as negociações pararam, e por alguns segundos tudo se resumiu ao peso esmagador da ausência. O sheik ficou exposto, nu em sua frágil incapacidade de se comunicar. Executivos estrangeiros trocaram olhares, suas expressões mesclando curiosidade e suspeita. O império do sheik bilionário, forte como uma tempestade no deserto, mostrava pela primeira vez uma rachadura visível. O ar formal tornou-se pesado, carregado com a tensão que só o silêncio pode causar. Murmúrios baixos ressoavam, rostos surpresos se voltavam para ele, e suas sobrancelhas franzidas escondiam uma fúria que ele se esforçava para conter. Ele tinha que ser imponente, inabalável. Era o mestre daquele mundo e não podia aceitar a derrota. Porém, naquele exato instante, quase invisível, nos cantos do salão, uma jovem empregada observava tudo com olhos atentos e mente afiada. Vestida modesta, ela parecia deslocada entre tanto ouro e poder, mas seu olhar brilhava com uma inteligência que ninguém ali previra. Quando o silêncio ameaçava engolir o último suspiro da negociação, a empregada deu um passo em direção ao centro da sala. O ambiente se encheu de um curioso elemento surpresa. Um murmúrio surdo escapou dos executivos, enquanto os olhos do sheik bilionário se arregalaram, surpreso com a ousadia daquela intervenção. Sua respiração, antes presa e rápida, encontrou uma fagulha de esperança. À medida que ela rompia o silêncio, oferecendo uma solução improvável, o mundo do sheik começou a se reconfigurar. E antes que essa história no coração do nosso emirado alcance seu desfecho, confirme já se você faz parte desta caravana de emoções poderosas. Se o coração deste sheik bilionário já acelerou junto com você, deixe seu like e fortaleça essa jornada.
Me conte nos comentários. Como você acha que a esperta empregada conseguirá virar o jogo? Sua paixão por dramas intensos é a força que nos move a seguir contando essas histórias. Obrigado por estar conosco. O silêncio instaurado no Salão Dourado era quase palpável, como se o próprio ar tivesse decidido se tornar pesado demais para ser respirado. Cada segundo que passava ampliava a sensação de iminente derrota, e o sheik bilionário, com o rosto calculadamente impassível, sentia essa onda silenciosa correndo pelo corpo, congelando seus movimentos e sufocando sua voz interna. Os executivos estrangeiros não disfarçavam a inquietação. Seus olhos alternavam entre a porta vazia e o rosto grave do sheik, como se esperassem um milagre que revertesse aquele impasse embaraçoso. O brilho das pedras preciosas no salão não mais oferecia conforto. Ao contrário, refletia a inquietação em seu rosto, escancarando aquela fissura inesperada em sua armadura de poder. No canto da sala, a jovem empregada, quase despercebida entre os bordados de ouro e seda, mantinha-se imóvel, os olhos fixos na porta, a mente turbinada pela urgência do momento. Ela era a sentinela invisível daquele impasse, e mesmo sabendo do risco, seu peito apertou-se com uma determinação que fez sua decisão crescer rapidamente. Sem avisos, ela deu um passo à frente. O som leve dos seus pés no mármore contrastava com a tensão sufocante. Tudo parou. Todos os olhares se voltaram para ela. Até mesmo o sheik, com a imponência própria de quem está acostumado a ser o centro das atenções, teve seu coração palpitar com surpresa e uma nuance desconhecida de esperança. Senhor, talvez eu possa ajudar, disse ela, a voz firme, porém carregada de um respeito que preservava o equilíbrio da situação. O corpo do sheik ficou rígido. Seu olhar cortante encontrou o dela, e um desafio silencioso pairou no ar. Por que essa jovem ousava interromper o momento mais crucial de sua carreira? O silêncio retomou por um instante, apenas para ser dissolvido pela ousadia da voz da empregada. Eu sei idiomas, alguns, continuou ela, sussurrando diante dos olhos incrédulos dos presentes. Posso servir de tradutora temporária, até que a oficial chegue. Um murmúrio percorreu a sala. Executivos franziram a testa, avaliando a proposta inesperada. O sheik observou o rosto dela, marcado por uma combinação rara de coragem e vulnerabilidade. Algo ali mexeu com ele. Uma faísca de curiosidade, talvez necessidade, que o impeliu a aceitar. Sem mais palavras, sinalizou para que ela se aproximasse da mesa onde o contrato aguardava para ser assinado. Seu olhar, mais afiado do que nunca, centrou-se nela, percorrendo cada movimento sutil, cada gesto que pudesse indicar um erro ou uma traição. Era seu mundo exposto, e ele não permitiria deslizes. Enquanto ela se inclinava sobre os papéis, os dedos finos tremiam imperceptivelmente. Mas a voz, quando pronunciou as primeiras palavras na língua dos estrangeiros, saiu clara, pausada e surpreendentemente confiante. Os executivos, inicialmente céticos, começaram a escutar com atenção acrescida. Cada frase traduzida trazia à tona nuances que antes se perdiam na ausência da tradutora oficial. O sheik sentiu-se, pouco a pouco, reconectando com a negociação, sua mente voltando ao comando da situação, seu coração, antes preso, começando a recobrar o ritmo habitual. Porém, sob essa aparente calmaria, a tensão pulsava forte entre ela e o sheik. Seus olhos se encontravam com frequência,
medidas e avaliadoras. Ele, acostumado a dar ordens. Ela, ousando mostrar uma vontade própria que ele não esperava encontrar naquele ambiente tão rígido. Durante uma pausa, quando o olhar da jovem repousou no documento com uma expressão concentrada, o sheik notou uma leve tremedeira em seus lábios. Era um detalhe pequeno, talvez insignificante para os outros, mas para ele soou como um grito silencioso de resistência, medo ou, quem sabe, esperança. O contrato começava a ganhar contornos diferentes ali. Não estava mais apenas entre cifras e assinaturas, mas também entre olhares carregados de segredos não ditos e emoções soterradas. A empregada traduziu uma pausa estratégica e então, com voz firme, explicou um ponto complexo da negociação, acrescentando uma proposta que não deveria ter vindo daquele papel: a inclusão de cláusulas que protegiam interesses mais humanos, menos cruéis. O sheik arregalou os olhos, ciente do risco que ela assumia, porque, naquele mundo, toda palavra tinha poder e toda ação uma consequência. Assim, a sala, antes dominada pelo silêncio opressor, agora vibrava com um novo ritmo, um diálogo tenso, onde a comunicação era mais que transcrição. Era uma ponte construída no meio de uma tempestade. O sheik demorou a responder, seus dedos tamborilando com incisividade sobre a mesa. Era uma virada inesperada, seu império forçado a reconhecer que ali, naquele instante, a fragilidade humana tinha mais peso que seu orgulho inquebrável. Depois de momentos que pareceram uma eternidade, a decisão veio sem um só suspiro. Ele aceitou a proposta de forma silenciosa, quase irreverente. O murmúrio formal se retomou. A negociação, salva pela improvável tradutora, avançava. O sheik bilionário, embora externamente forte, sentia dentro de si algo inquietante e novo. Ao final da sessão, já com o contrato ancorado na mesa, a jovem voltou-se para ele com um olhar que misturava desafio e súplica. Se quiser, posso ajudá-lo não só hoje, mas enquanto precisar, disse baixo, quase como um segredo sussurrado. O sheik ficou imóvel, seus valores e sua rotina despedaçados por aquela simples proposta, por aquela promessa feita por alguém que nunca imaginara ter ao seu lado. Ele nunca admitiria em voz alta, mas naquele momento, sua solidão no palácio cresceu, e com ela, uma estranha sensação de que aquela jovem, mais do que simples tradutora temporária, poderia se tornar a chave para algo muito maior. E quando as portas do Salão Dourado se fecharam atrás do último dos negociadores, o sheik sentiu o olhar dela percorrer cada centímetro da imensa sala, descobrindo cantos que ele, por todo o poder que detinha, ainda desconhecia. Foi então que, num gesto quase involuntário, a jovem retirou discretamente um papel pequeno do bolso interno do vestido simples. Um papel que, se revelado, poderia não apenas mudar o destino da negociação, mas da própria vida do sheik bilionário. O rosto dele permaneceu impassível apenas por um instante. Depois, nos olhos escuros como a noite do deserto, ela viu algo que nunca havia antecipado: medo. E essa foi a última imagem antes do silêncio recair, prometendo uma tempestade ainda maior para o próximo capítulo. O brilho ofuscante dos lustres lançava reflexos quentes sobre os tapeçários dourados, enquanto o silêncio no salão crescia como uma tensão prestes a estourar. O sheik bilionário permanecia imóvel, a mente girando numa velocidade que desmentia sua postura rígida. Seus dedos
tamborilavam ininterruptamente sobre a mesa. Por dentro, um turbilhão de emoções, ansiedade, frustração e uma faísca de esperança renovada se misturavam de forma imprevisível. Ela estava ali ao alcance de seu olhar, porém ainda distante demais para ser entendida completamente. A jovem empregada, com sua voz inesperadamente firme, carregava o peso de uma promessa que nunca houve tempo para ser formulada. Cada palavra que saía dela não era apenas tradução, era um gesto que ameaçava desequilibrar a estrutura cuidadosamente construída daquele império feito de ouro, poder e silêncio. O sheik respirou fundo, sentindo o ar pesado do palácio envolver suas costas, como se quisesse empurrá-lo contra a imensidão daquela sala repleta de olhares inquisitivos. Entre executivos internos impecáveis, ele era uma força reconhecida. Mas ali, diante daquela garota que ousara invadir sua fortaleza, sentiu-se exposto e vulnerável como raramente fora. O relato dela seguia, agora com nuances que não passavam despercebidas. O jeito sutil com que pronunciava os termos mais complexos, a precisão ao escolher palavras que calmavam presentes antes impacientes, conquistava corações relutantes. O contrato, que antes parecia um muro intransponível, começava a se tornar uma ponte de possibilidades, uma ponte que, no entanto, estava longe de ser erguida sem riscos. Entre as linhas traduzidas, aquele mundo de cifras e interesses frios dava lugar a entrelinhas carregadas de algo visceral, humano. O sheik captava cada gesto dela, o leve tremor nas mãos quando se aproximava das cláusulas mais delicadas, o brilho fugaz nos olhos quando ousava sugerir proteções que seus próprios adversários jamais aceitariam. A coragem daquela jovem parecia desarmar não apenas os estrangeiros, mas também a armadura interna do próprio bilionário. Quando ela se deteve numa pausa breve, o silêncio voltou a governar o espaço. Um silêncio diferente daquele que entrara antes, mais denso, pleno de expectativa. O olhar do sheik, intenso e interrogativo, fixou-se nela, tentando decifrar se, além da tradução, havia algo mais à sua frente. Algo que aos poucos começava a desafiar não só sua autoridade, mas sua própria percepção sobre o que aquela negociação representava. A empregada fechou os olhos por um instante, como quem busca forças para o próximo passo. Quando falou novamente, sua voz fez com que os ecos da sala se moldassem a um novo ritmo. Proposições que consideravam interesses além de acordos comerciais. Cláusulas que protegiam vulneráveis, que suavizavam ameaças, que falavam de humanidade em meio a parafernálias de poder e dinheiro. O sheik, no seu trono de ouro, sentiu um misto estranho de reprovação e fascínio. Por um instante, os ecos do passado, da própria arrogância que o construíra, pareceram se esvair. Aquela intervenção inesperada não era apenas uma tentativa de salvar um contrato. Era uma afronta ao seu orgulho e uma porta escancarada para uma verdade que começava a incomodá-lo. Seus olhos encontraram os dela novamente, e por um raro momento, o ímpeto cruel deu lugar a uma contemplação silenciosa. Não podia admitir, mas aquela jovem trazia algo que ele não conseguia definir. Uma promessa de mudança, uma faísca de algo que ultrapassava o ouro dos arabescos e o brilho cortante das joias espalhadas pelo salão. A decisão veio num silêncio quase reverente, e quando o sheik aceitou, foi como se o palácio inteiro contivesse a respiração em aprovação velada.
Conversas recomeçaram, o murmúrio dos acordos preenchendo o espaço que antes parecia prestes a desmoronar. No entanto, por dentro, o sheik percebeu que nada seria como antes. Quando a sessão terminou, já com documentos selados e canetas repousando ao lado, a jovem fez um movimento que surpreendeu a todos. Virou-se para ele, os olhos cravados nos seus, desafiadores, cheios de uma força que o surpreendia até mesmo a ele. Se quiser, posso continuar ajudando, ofereceu baixa, quase um segredo confidenciado entre aqueles pilares de mármore e ouro, enquanto precisar. O sheik ficou estático, o silêncio agora falando por ele. Num mundo onde tudo era feito de ordens e comandos, aquela oferta era um enigma. Por trás da fachada impenetrável, sentiu um vazio que aquela simples frase veio preencher. Enquanto as últimas luzes do dia penetravam pelas janelas com vitrais, lançando manchas coloridas sobre os tapetes persas, ela retirou delicadamente de dentro do vestido um pequeno pedaço de papel dobrado com cuidado. Um segredo escondido, sutil, que seu olhar não conseguiu desviar. Ele não precisou perguntar. Nos olhos dela, escuros como as noites do deserto, leu o medo cristalizado, mas também a determinação. A promessa silenciosa de que aquela descoberta podia virar não só sua negociação, mas toda a sua existência pelo avesso. O sheik bilionário então percebeu que o império pantanoso que dominava até aquele instante estava prestes a descobrir rachaduras muito mais profundas do que imaginara. E naquele instante exato, o papel mudou de mãos. Passou a ser uma chama acesa na escuridão de sua vida, prestes a revelar um segredo, capaz de transformar para sempre o que ele julgava inabalável. O papel deslizou silencioso das mãos delicadas da jovem, revelando-se sob a luz quente que atravessava os vitrais. Dobrado meticulosamente, seu conteúdo parecia carregar um peso invisível. Uma mensagem que poderia transformar não apenas aquele instante, mas o próprio destino do sheik bilionário. Ele fixou o olhar nos caracteres elegantemente rabiscados, os olhos escuros buscando decifrar mais do que as palavras. Cada linha daquele fragmento trazia um segredo antigo, uma sombra do passado enterrada sob a superfície dourada do presente. Uma ameaça velada que, se revelada, poderia abalar os pilares firmemente erguidos de seu império e expor feridas que ele jurou jamais deixar à mostra. O silêncio se tornou palpável, como se o próprio palácio tivesse prendido o fôlego. Mesmo os executivos, agora curiosos, recuaram para uma distância segura, como se pressentissem que algo, além da mera negociação, tinha sido desencadeado. O sheik manteve a postura imponente, mas dentro dele uma tempestade já começava a se formar. Um turbilhão de dúvidas e medos velados atrás daquela máscara de rei. A jovem, por sua vez, mantinha o olhar firme, porém havia em seus olhos uma centelha de inquietação. Ela sabia o preço daquilo que carregava. E enquanto o relógio marcava os segundos que escorriam, num compasso lento e cruel, ela esperava que aquele segredo não os arrastasse para um abismo do qual não pudessem sair. Você sabia disso o tempo todo? Ele falou baixo, a voz carregada de uma mistura de acusação e surpresa, enquanto a ponta dos dedos repousavam sobre o papel, sem se mover. A pergunta pairava no ar como uma lâmina afiada, ameaçando cortar qualquer elo de confiança. Ela hesitou, a respiração quase presa. Não, descobri recentemente. Seu tom era sincero, mas havia um tremor inconfundível. Um medo que não conseguia esconder. Mas isso explica muitas coisas. A origem das cláusulas que incluí na negociação,
os interesses ocultos que ninguém ousa revelar. O sheik desviou o olhar para a vasta janela que se abria para o deserto, onde o sol começava a ceder lugar a tons crepusculares. O ar quente entrava misturado com o perfume intenso de oude, e naquela mistura exótica sentiu o peso da solidão mais profundo do que nunca. Então, você arriscou tudo para proteger aquilo que é humano em meio a este jogo de poder. Sua voz arranhava a superfície do orgulho, revelando fragmentos do homem por trás do sheik bilionário. Vulnerável, desconfiado, desejoso de algo que ultrapassasse contratos e cifras. Ela se aproximou um passo, o vestido simples contrastando com o luxo que o cercava. Mas sua presença era tão imponente quanto as colunas douradas do salão. Porque ninguém mais vai fazer isso por você, nem mesmo aqueles que se dizem próximos. Os olhos dele a observaram com intensidade, como se tentassem penetrar a alma dessa mulher que, ousada e silenciosa, desmontava um império de silêncio e segredos. Aquele momento era mais do que um encontro de vontades. Era o encontro de duas solitudes intrigantes, que precisavam entender se poderiam existir juntas ou se seriam destruídas pela mesma força que as unia. Um murmúrio distante se ouviu vindo do corredor, e a jovem quase vacilou. O sheik, sentindo a fragilidade que apenas ele podia perceber, deu um passo atrás, abrindo espaço, como se dissesse que ela não estava mais sozinha, que ali havia agora um elo tênue, porém real. Se é assim, ele falou, a voz ganhando firmeza e uma surpreendente suavidade. Então me diga, como pretende usar esse segredo? Isto não é apenas papel, é uma espada que pode cortar qualquer um dos nossos pescoços. Ela virou-se lentamente, olhos brilhando com determinação, apesar do medo que ainda insistia em rondar sua expressão. Usar para proteger e para desmascarar aqueles que querem destruir este império por dentro, aqueles que traem sua confiança para ganhar poder às suas custas. O sheik inspirou profundamente, a tensão em seus ombros cedendo, substituída por uma curiosidade perigosa. Ninguém jamais ousara falar com ele daquele jeito, não em público, não sob os reflexos dourados daquela sala. Havia nela uma força que ele não sabia se poderia controlar, mas que estranhamente atraía sua atenção como um ímã. Você pegou fogo, mesmo sem querer. Ele sorriu, um brilho tênue nos olhos, como se admitisse uma faísca de admiração. E isso é tanto um aviso quanto um convite para o inferno que podemos enfrentar juntos. Ela respondeu com um sorriso ligeiro, quase um segredo compartilhado entre dois mundos distantes. O luxo e o perigo, o poder e a fragilidade humana. De repente o silêncio foi quebrado pelo toque de um telefone distante. O sheik voltou seu rosto para a mesa, para o contrato, agora marcado não apenas por cifras, mas por um segredo capaz de mover montanhas e dissolver alianças. Aquilo era só o começo. Enquanto o sol despedia seus últimos raios por entre as janelas do salão, o olhar da jovem pousou com intensidade no do sheik. Um olhar que carregava promessas não ditas, perigos iminentes e, talvez, uma esperança que ninguém ousava nomear. E no ai-duas instante da sombra da noite começou a se estender sobre o deserto. Alguém que vinha com notícias que iriam não apenas abalar o sheik bilionário, mas mudar para sempre o jogo que ele tanto acreditava controlar. O rosto da nova presença era sombrio. Trazia consigo um envelope fechado, que o sheik reconheceu imediatamente. O emblema gravado denunciava ligação direta com seu passado.
aquele passado que ele lutava para manter enterrado. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, a voz do mensageiro cortou o silêncio. Senhor, uma carta que não pode esperar. Aquele momento congelou no tempo, prometendo que nada mais na vida do sheik bilionário seria como antes. O sheik bilionário permaneceu imóvel, as mãos repousando sobre a mesa de ébano, onde o contrato reluzia sob a luz dourada dos lustres. Seus olhos não se desviavam do pedaço de papel delicadamente segurado pela jovem. Um segredo que penetrava sua fortaleza de poder como uma adaga afiada, silenciosa, porém letal. O ambiente ao redor parecia se comprimir. O luxo opressor das colunas e dos tapetes persas agora contrastava com a inquietação que crescia no peito de ambos. Ela, vestida com a simplicidade que denunciava sua origem, exalava uma força inesperada diante do trono dourado daquele homem, que até instantes atrás parecia invencível. E ele, embora revestido de autoridade, sentia o chão vacilar sob seus pés firmes. O silêncio pesado se rompeu apenas pela respiração presa da jovem, que se aproximou um pouco mais do sheik. Seus olhos escuros brilhavam com uma chama tênue, uma mistura de medo e determinação, enquanto sussurrava, quase como se falasse para si mesma: esse segredo pode mudar tudo, não só a negociação, mas tudo o que você construiu. O sheik sentiu uma pontada de vulnerabilidade emergir, ocultada por sua máscara habitual. Aquele era o primeiro momento em que a verdade o encarava sem subterfúgios, exposta na forma daquele papel frágil. Ele podia ouvir o leve eco de seus próprios pensamentos, um turbilhão de dúvidas que ameaçava engolir sua certeza imbatível. Quem ousaria colocar isso em minhas mãos? Sua voz firme, mas marcada por um tremor velado, cortou o ar abafado da sala. E por quê? Ela desviou ligeiramente o olhar, os dedos entrelaçados, como quem luta para manter o controle diante da avalanche emocional. Porque acredito que há força na verdade, e que esconder-se atrás de contratos e falsas aparências não nos salvará de nada. Uma tensão elétrica preenchia o espaço entre os dois. Ele, o poderoso sheik bilionário, estava diante de uma mulher que não apenas resistira ao seu domínio silencioso, mas que também cruzava os limites da conveniência para carregar consigo uma responsabilidade que poderia incendiar seu império. Era uma batalha silenciosa entre o poder consolidado e a coragem emergente. O relógio antigo, adornado com arabescos dourados, registrava o tempo que parecia desacelerar, cada segundo uma eternidade. Do lado de fora, a brisa quente do deserto entrava suavemente pela janela entreaberta, misturando o perfume de rosas raras com o aroma penetrante do oud. Aquela combinação sutil compartilhava o clima de ambiguidade, tão calmamente imponente quanto perigosamente intensa. O sheik estreitou os olhos e finalmente rompeu o silêncio. Diga-me então, o que exatamente esse segredo contém e a quem serve? Ela respirou fundo, as palavras saindo com cautela, carregadas de um peso que parecia esmagar seu peito. Há interesses obscuros dentro de seu círculo, senhor. Pessoas que se escondem atrás das cifras, manipulando cláusulas para ganhos pessoais, às custas do seu nome, do seu legado. O brilho imponente no olhar do sheik deu lugar a uma sombra inquietante. Era uma ferida que doía sob a armadura de ouro, um temor que ele lutava para banir. Traidores. Sempre há, mas nunca esperei que estivessem tão perto. Seus dedos tocaram o papel com uma delicadeza incomum,
como se aquele fragmento guardasse a fragilidade de uma promessa ou a ameaça de uma ruína. Essa jovem possui algo que muitos ao seu redor não têm. Honestidade, murmurou ele, quase para si mesmo. Um calor inesperado subiu pela garganta, misturando-se ao orgulho ferido e à admiração contida. Ela encarou-o, um desafio silencioso. Posso ajudar a proteger o que é seu, mas só se me permitir chegar mais perto. Não apenas do seu império, mas de você. O ar entre eles parecia vidrar, carregado de uma tensão que ultrapassava o negócio e invadia o terreno delicado do emocional. Era um convite, ou um aviso, que pendia sobre a balança da escolha. Um passo maior do que os outros. A voz dela, agora mais firme, fez o sheik estremecer por dentro. Não sou apenas sua tradutora temporária. Posso ser a sua aliada contra aquelas sombras que ameaçam tudo. Ao seu lado, vocês dois poderiam ser invencíveis. Ele a contemplou, seus olhos refletindo o brilho das joias espalhadas em sua vestimenta. Fora sempre solitário na grandeza do poder, uma fortaleza erguida sobre o isolamento. Mas naquela garota simples que ousara invadir seu mundo, via uma possibilidade diferente, uma brecha na muralha que ele jamais pensara permitir. Porém, antes que pudesse responder, o silêncio foi quebrado por passos apressados no corredor. Uma figura trajando vestes austeras apareceu à entrada, o rosto sombrio, carregando o peso de uma notícia que não poderia ser adiada. O mensageiro hesitou, segurando um envelope lacrado com o símbolo do clã de seu pai. O emblema era suficiente para gelar a espinha do sheik. Senhor, anunciou, a voz firme, mas entrecortada pela urgência. Chegou uma carta. Ela traz informações sobre o passado que o senhor tentou enterrar. O sheik agarrou o envelope, com as mãos que agora tremiam. Não mais de medo, mas de antecipação cruel. Ele sabia que, uma vez aberta aquela carta, a vida dentro do palácio e sua própria alma jamais seriam as mesmas. Seus olhos se encontraram com os dela, a jovem que segurava o segredo entre seus dedos. E naquele momento, ele viu o reflexo de sua própria tempestade. O deserto lá fora se estendia vasto, mas o verdadeiro abismo estava ali, dentro daquela sala dourada, onde um passado obscuro vinha à tona, ameaçando consumir o presente e o futuro do sheik bilionário. O sheik bilionário permaneceu imóvel, encarando o envelope fechado com o emblema do clã paterno gravado com precisão medieval. A opulência ao redor parecia se dissolver diante daquele instante congelado no tempo. O silêncio pesado se estendia pelo salão, preenchido apenas pela respiração contida do homem que jamais permitira que seu reinado fosse abalado por fraquezas visíveis. Agora, contudo, a fragilidade da situação pairava, como um véu sombrio entre eles. A jovem, com as mãos trêmulas, ainda segurava o papel que fizera estremecer a alma do sheik. Ele desceu os olhos lentamente, seu olhar encontrando o dela com uma intensidade que misturava desconfiança e algo mais profundo. Uma dúvida inquietante que cruzava o orgulho ferido e a curiosidade voraz. Por detrás daquela máscara impenetrável, a verdade começava a destrinchar uma teia que ameaçava engolir tudo o que ele conhecia. A penumbra lançada pelos vitrais desenhava manchas de luz sobre a superfície brilhante da mesa. Os detalhes das sedas bordadas, o aroma misturado de álcool e rosas raras, nada parecia se encaixar com a tempestade silenciosa prestes a explodir. O sheik levou o envelope até o rosto, sentindo o calor que escapava do papel, como se a história ali guardada estivesse viva, pulsando com cada batida do seu coração acelerado.
Quem lhe entregou isso? Sua voz saiu firme, mas a sombra do medo rondava as palavras. O mensageiro a serviço do seu clã, senhor. A jovem respondeu, sua voz baixa, mas carregada de uma convicção que a fazia mais do que simples tradutora. Não havia escolha. Isso precisava chegar até você. Um silêncio pesado se instalou, um momento isolado onde o destino parecia pender por um fio tão tênue quanto a folha que ele agora segurava. O sheik afastou o envelope lentamente, revelando sua superfície lacrada, enquanto seus olhos vasculhavam cada detalhe, procurando algum vestígio que o preparasse para o que estava oculto. Aquele garoto, filho de papa, lorde de desertos e impérios, agora via seu mundo ruir em pedaços sob o peso daquilo que um simples papel poderia conter. Ele fechou os olhos momentaneamente, deixando o calor do deserto entrar pela janela aberta, misturando-se às fragrâncias do palácio. Aquele sopro quente parecia carregar com ele tanto a ameaça quanto a esperança de mudança. Você entende o que isso representa? Perguntou baixinho, quase para si, antes de encarar a jovem com os olhos pisando fogo. Quem está disposto a afundar meu nome para erguer o seu? A empregada engoliu a saliva, sua respiração pesada, evidenciando a carga daquela responsabilidade. Tenho meus motivos, senhor. Mais do que imagina. Ele permaneceu ali, rígido como uma estátua, enquanto seus pensamentos se precipitaram em reuniões secretas, olhares frios e sussurros envenenados, que finalmente ganhavam voz por meio daquele envelope. A traição, ele sabia bem, raramente vinha anunciada. Era um veneno silencioso, uma peste. Oculta nos amigos. Traga-me essa carta, ordenou estendendo a mão. Ela hesitou por um instante, mas obedeceu, deslizando o papel lacrado até que seus dedos se tocaram. Um choque silencioso percorrendo ambos. O sheik rasgou o selo com uma precisão fria, permitindo que o conteúdo começasse a incendiar a mente já em labaredas. As palavras escritas pareciam saltar da página, carregadas de acusações e revelações que desafiavam tudo o que ele construíra. Nomes antes confiáveis, negócios que tinham como base alianças fracas. Tudo se desmanchava diante de seus olhos. A traição se instalara no coração do Palácio Dourado, morando escondida sob as sedas e o ouro. Por um instante, o mundo ficou em silêncio absoluto. O ar pareceu faltar até mesmo na garganta do sheik, sua respiração tornando-se irregular. Era como se o deserto inteiro tivesse se transferido para aquele aposento, quente e impiedoso, castigando seu corpo e sua alma. Isso, ele começou. A voz pesada, carregada de uma amargura que apenas os que veem o mundo ruir sabem exalar. Isso não é apenas uma ameaça aos negócios. É um ataque direto à minha honra, à minha família. Ela se aproximou sem hesitar, puxando uma cadeira com suavidade e sentando-se ao seu lado, seu olhar firme encarando o turbilhão que acontecia dentro dele. Você não está sozinho, senhor. Aqueles que conspiram contra você não nos conhecem, nem a mim, nem a verdade que você carrega por dentro. O sheik virou uma mão inquieta, os dedos acompanhando as linhas do texto com uma atenção meticulosa. Olhou para ela e viu ali, além da simplicidade de sua roupa, uma determinação que o desconcertava, uma força que provocava um eco dentro de sua própria alma. Por trás dos lamentos e das dores ocultas, começava a se desenhar um perigo maior, uma sombra que ameaçava devorar não apenas seu império, mas tudo o que ele acreditava ser seu, o controle absoluto, a segurança impenetrável. Alguma coisa se rompia naquele momento, uma barreira invisível que até então impunha a distância entre os dois. O silêncio que os envolvia não era de vazio, mas de expectativa,
A calmaria antes da próxima tempestade. O sheik ergueu os olhos para os lustres que cintilavam acima. A vastidão do deserto oferecia um contraste cruel ao espaço confinado daquele salão, assim como sua vida exterior se opunha à tormenta interna que crescia como a areia movediça, devorando cada alicerce que ele achava sólido. O papel deslizou lentamente de suas mãos, caindo sobre a mesa como uma sentença. Ele fechou os olhos, digerindo o peso da notícia, enquanto sua voz saiu, firme e cortante, sinalizando que nada mais seria como antes. Prepare-se. Esta batalha será mais do que acordos e contratos. É uma guerra por tudo que construí e por tudo que ainda posso perder. Do corredor, passos se aproximavam, interrompendo aquele momento íntimo e decisivo. Mas dentro do salão dourado, entrelaçados pela urgência e pelas sombras que o cercavam, sheik e jovem tradutora compartilhavam um olhar diferente. Uma aliança forjada não apenas pela necessidade, mas por um fio tênue de confiança que começava a emergir. E naquele instante, enquanto as portas se abriam para o desconhecido, o sheik bilionário soube que o verdadeiro teste estava apenas começando. O sheik bilionário permaneceu imóvel. Por um instante que pareceu eterno, os dedos varrendo com lentidão as linhas da carta, enquanto o peso do seu conteúdo parecia gravar-se na pele como uma promessa de tormento. O ar dentro do salão dourado havia se tornado denso, um manto sufocante que roubava até mesmo o brilho das joias que adornavam sua veste. O silêncio entre ele e a jovem tradutora era um fio tênue, carregado de significados não ditos, cada um com seu próprio abismo. Ela, com o pulso quebrando-se em trêmula determinação, mantinha o olhar fixo no homem diante dela. Não era mais apenas a empregada que tinha ousado roubar protagonismo num momento crítico. Era agora o único refúgio de verdade em meio à rede invisível de mentiras que ameaçava seu mundo. Os arabescos dourados no teto pareciam inclinar-se sobre eles, testemunhas mudas daquele confronto silencioso. Eles estão mais perto do que eu imaginava, murmurou o sheik, a voz baixa, carregada de uma mistura amarga de desdém e medo. Homens que deveriam ser meus aliados, mascarados por sorrisos e promessas falsas. O envelope vazio repousava sobre a mesa, como um monumento à traição que se desfazia aos poucos. E você trouxe isso até mim? Sabendo o risco? Ela não desviou o olhar. Porque confio que apenas enfrentando a verdade podemos salvar o que nos resta. As palavras saíram firmes, a coragem iluminando a fragilidade aparente da sua postura. E porque acredito em você, no homem por trás do sheik. Ele soltou um suspiro que parecia carregar anos de batalhas silenciosas e perdas ocultas. Por um momento, o brilho feroz nos seus olhos se suavizou, refugiando-se na sombra da dúvida que só os poderosos conhecem. Há coisas que um trono não revela, segredos enterrados sob ouro e silêncio que podem destruir tudo. A jovem deu um passo à frente, o vestido simples esvoaçando levemente no ar carregado. Não será o ouro que o salvará agora, Senhor, mas a honestidade, a coragem de aceitar que o poder precisa ser usado para proteger e não apenas para dominar. O aroma suave de flores misturava-se ao perfume forte do oud. O palácio inteiro vibrando em um sussurro quase inaudível, como se escutasse uma prece oculta. O sheik fechou os olhos,
sentindo a pele arrepiar-se sob o peso das decisões que se acumulavam rápido demais, como tempestades no horizonte. A fragilidade daquela mulher, que ousara ir contra o curso das águas, despertava nele uma inquietação nova, um misto confuso de admiração e receio. Ela era a única chama capaz de iluminar as trevas recentes, mas também o risco de ser consumido por elas. Essas pessoas, sua voz cortou o silêncio novamente, firme como aço afiado. Não farão concessões ao fraco. A mão fechou-se em punho, as articulações brancas. E eu não serei esse fraco. Ela passou um dedo delicado sobre a ponta da mesa. O toque leve, quase uma carícia, que parecia desafiar a rigidez do império, das estruturas e corrupções que dominavam aquele universo. Então permita que eu lute ao seu lado. Você não precisa carregar esse peso sozinho. O sheik encarou-a, as pupilas contraídas e a respiração ofegante. Seus pensamentos girando num turbilhão. Em tempos imemoriais, jamais teria cedido espaço a alguém tão inesperado, tão desconhecido. Agora, porém, a promessa naquela voz e o medo explícito que ela manifestava soavam como o único caminho possível para preservar não só seu legado, mas a essência do que ele ainda desejava ser. O canto do salão ecoou com o som distante de passos apressados, interrompendo a conexão intensa entre ambos. A porta reluziu ao abrir-se, anunciando uma figura imponente, envolta em sombras, trazendo consigo um novo elemento desconhecido para a equação já complexa. O mensageiro, com expressão grave, carregava nas mãos um envelope lacrado, distinto daquele que o sheik acabara de abrir, um peso ainda mais pressentido. Senhor, a voz firme do mensageiro cortou o ar. Quando isso chegar às suas mãos, saberá que ninguém está a salvo, nem mesmo dentro dos muros deste palácio. O sheik aqueceu em silêncio, as veias pulsando com uma mistura perigosa de adrenalina e alerta. Ele voltou-se para a jovem, seu olhar buscando. Ali não apenas uma aliada, mas uma âncora para manter a sanidade num mar revolto. O envelope deslizou de forma quase imperceptível para sua mesa, como se aquele pedaço de papel carregasse não só notícias, mas sentenças invisíveis. A respiração acelerou, os olhos brilhando com um fogo intenso, quase selvagem. Ela se aproximou, oferecendo um suporte silencioso que ele aceitou, ciente da fragilidade que vinha junto. O tempo parecia dilatar-se naquele instante, engolfando-os numa quietude tensa, onde o passado começava a chiar como uma serpente pronta para atacar. Este segredo que carrego, ela sussurrou, não é apenas um perigo. É a chave para salvarmos tudo, ou para perdermos para sempre o que ainda resta. O sheik abriu o envelope com mãos firmes, revelando o conteúdo que brilhou sob a luz dos lustres. Documentos, fotografias, nomes que queimavam como brasas. O sorriso frio que costumava usar diante do mundo despedaçou-se diante daquela evidência. Ali repousava a prova da traição, a escritura da queda iminente. Seus olhos encontraram os dela num pacto silencioso que selava um destino coletivo. Tudo o que construíram, tudo o que ele ainda poderia conquistar, estava por um fio tênue que lhes escapava das mãos. E enquanto as sombras do fim de tarde se infiltravam pelas janelas, o sheik bilionário sentiu, pela primeira vez, o peso real da solidão. Não o isolamento do trono, mas o fardo de saber que a próxima batalha não seria apenas pelo poder, mas por quem ele é, por sua alma, pelo amor que começava a nascer naquela inesperada aliança. E no fundo da sala,
Além do brilho imponente do ouro e do cristal, uma última porta se entreabriu, deixando entrar uma figura cuja presença prometia virar tudo de cabeça para baixo. Uma sombra do passado que ele jurara enterrar para sempre. O sheik bilionário permaneceu ali, rígido como uma estátua viva, encarando o envelope que agora repousava sobre a mesa de ébano, suas bordas discretamente marcadas pela luz tênue dos lustres. O som abafado dos seus próprios pensamentos ecoava mais alto do que qualquer voz naquela imponente sala. O palácio, antes vibrante com o luxo e a certeza do poder, parecia ao seu redor um cenário de fragilidades prestes a desmoronar. Ela permaneceu em pé, perto dele, uma presença quase etérea em meio ao dourado e o mármore. A simplicidade de seu vestido contrastava ferozmente com o esplendor opressor do ambiente. E ainda assim, havia nela uma força que desafiava a hierarquia daquele instante. Seu olhar firme o acompanhava, repleto de um misto insólito de posse e cuidado, como se carregasse nos olhos a promessa de um porto seguro para aquele homem acostumado a navegar tempestades sozinho. Suas mãos, tão acostumadas a controlar impérios e destinos, agora tremiam imperceptivelmente ao rasgar o selo daquele envelope que trazia consigo não apenas palavras, mas o peso de segredos antigos, de traições escondidas entre os traços de sua própria linhagem. O perfume de oude misturava-se ao ar pesado, e o calor do deserto que invadia as janelas parecia envolver o sheik numa conspiração silenciosa, onde o passado e o presente colidiam com violência contida. Quando as primeiras palavras daquele documento foram reveladas, a luz refletiu em seus olhos hipnotizados, mostrando um homem prisioneiro entre a arrogância ferida e a vulnerabilidade que jamais quis admitir. Nomes até então confiáveis resplandeciam negros no papel, cada sílaba carregada de acusações sussurradas, intrigas planejadas nas sombras do próprio palácio que ele chamava de lar. Por um instante, o silêncio reinou absoluto. Só o leve chiado do ar-condicionado insistia em preencher a cena, enquanto o sheik tentava desesperadamente formatar aquilo que via. A iminência de uma queda anunciada, uma fissura que pintava sua fortaleza com tons de incerteza e medo. O gosto amargo da traição escorria pela garganta, misturado à vontade feroz de não sucumbir, de manter sob seu controle aquilo que ainda lhe restava. Ela deu um passo adiante, o corpo ereto e a voz firme, tão segura quanto a de qualquer monarca daquele palácio. Você não está sozinho nisso, senhor. A declaração não carregava falsa esperança. Era um compromisso silencioso, uma mão estendida na escuridão, um convite para enfrentar as sombras juntas. O sheik voltou a olhar para ela, procurando nas profundezas de seus olhos o que ainda resistia contra a tempestade. Nas entrelinhas do seu silêncio, isso era mais do que parceria. Era uma aliança rara, feita de respeito, tensão e uma promessa implícita de que ali, naquele instante, o isolamento poderia ceder lugar a algo inesperado. O aroma do deserto mesclava-se ao cheiro de incenso queimado, preenchendo o ar de uma austeridade quase religiosa. Os tapetes persas sob seus pés pareciam absorver todo o peso daquela decisão, enquanto suas mãos, agora firmes, repousavam sobre o contrato, sinalizando que aquela batalha não seria travada apenas no campo da diplomacia, mas também nas trincheiras da confiança e da verdade exposta. O silêncio foi quebrado por passos apressados que ecoaram pelo corredor, trazendo uma nova sombra para dentro daquele salão iluminado. A porta se abriu,
revelando um mensageiro cuja expressão grave era suficiente para afundar o âmago do poder ali instalado. Em suas mãos, um segundo envelope selado, com um brasão quase esquecido, mas tão temido quanto os ventos cruéis do deserto. O mensageiro não precisou repetir as palavras. Bastou o olhar que lançou ao sheik para comunicar a urgência e o perigo que se escondiam naquele pedaço de papel. O brilho do ouro e das joias perdeu seu encanto diante do peso da iminência sombria que espreitava a cada movimento. O sheik inclinou-se sobre a mesa, os olhos mudos fixados naquele convite do destino, enquanto a jovem tradutora se aproximava. Seus olhos se encontraram numa troca silenciosa cheia de tensão. Ele via nela a chave para enfrentar o caos que se avizinhava, e ela, no homem à sua frente, a garota do deserto, a promessa de um futuro que poderia nascer das ruínas do presente. Ele pegou o segundo envelope com mãos firmes, abrindo-o lentamente, cada dobra revelando mais do que documentos. Revelava antigos fantasmas, traições ocultas sob véus de ouro, alianças rachadas pelo peso de segredos demais, fotos desbotadas, cartas com ameaças veladas, nomes mais perigosos do que qualquer inimigo declarado. Seu peito arfava agora com uma mistura de raiva silenciosa e uma urgência quase desesperada. A verdade caía sobre ele como areia fina que sufoca. Porém ele sabia que era preciso agir rápido, antes que o deserto engolisse seu reinado para sempre. Ela estendeu a mão, tocando a dele com uma delicadeza que quebrou por um momento a armadura do sheik bilionário. Em seu olhar, não havia apenas compaixão, mas a chama inquieta de uma vontade invencível. Não podemos deixar que destruam tudo. Estamos à beira de um abismo, Senhor. Mas juntos podemos construir uma ponte que resistirá às tempestades. O sheik apertou o olhar, sentindo no fundo do peito um conflito que jamais imaginara experimentar. O medo da solidão absoluta e o fascínio pela aliança inesperada. O reconhecimento que mesmo no topo de seu império, há momentos em que se deve ceder para não sucumbir. O relógio antigo marcou as horas com um som quase metafísico, cada batida um lembrete de que o tempo começava a fugir. As sombras no salão se alongavam, enquanto o horizonte do deserto recebia a penumbra líquida do crepúsculo. Naquele instante, o silêncio se quebrou ao longe, e a porta se entreabriu. Mais uma vez, uma figura emergiu das sombras, os olhos carregados de um passado que o sheik jurara enterrar. Com um sorriso frio, a presença cruzou o limiar, trazendo consigo um segredo capaz de incendiar o palácio inteiro, e o coração do próprio sheik bilionário. A promessa daquela chegada latejava no ar, espessa como o calor do deserto após o pôr do sol. Nada, absolutamente nada, seria como antes. O sheik bilionário segurava um envelope com mãos firmes, mas seu olhar revelava o peso imenso daquele conteúdo. Um passado revelado, segredos enterrados sob camadas de ouro e silêncio, agora expostos à luz cruel da verdade. O salão dourado parecia se fechar ao redor dele, e o silêncio entre ele e a jovem tradutora pesava como uma sentença. Ela permanecia ali, firme, uma presença silenciosa que contrastava, uma tempestade prestes a desabar. Isso é maior do que eu imaginava, confessou ele, quebrando o silêncio. Mais próxima dos meus que eu poderia suportar. Sua voz carregava um misto de dor e força contida, a máscara do poder mostrando pela primeira vez uma fissura real.
Ela caminhou até seu lado, olhando para o papel que agora simbolizava a traição. Mas não estamos sozinhos nessa batalha, Senhor. Juntos, podemos virar o jogo. Você não precisa enfrentar todo esse peso sozinho. O sheik respirou fundo, sentindo o calor do deserto atravessar as janelas do palácio. Pela primeira vez em muito tempo, aquela brisa parecia trazer não só o vento quente, mas uma esperança tênue e necessária. Confiei demais nos que se diziam irmãos, murmurou, a voz baixa. Mas ninguém é invencível, e hoje entendo que até os maiores reinos podem cair se as bases forem corroídas por dentro. Ela inclinou-se sutilmente, segurando sua mão com um gesto firme, mas delicado, uma promessa silenciosa. Você ainda pode reconstruir, mas terá que ser diferente, com verdade e coragem. Os olhos escuros do sheik encontraram os dela, profundos e desafiadores, mas também cálidos, repletos de uma força que emanava de uma luz inesperada. Ali, naquele instante sagrado, não havia mais o Senhor impenetrável ou a jovem humilde, mas dois seres vulneráveis dispostos a lutar lado a lado. A porta se abriu de novo, revelando os rostos agora repentinos dos conselheiros e guardas fiéis. O império sentia o tremor daquela revelação, mas não era o fim. Era um chamado para renascer. No dia seguinte, o palácio despertou diferente. O sol prateado do árido deserto acariciava as paredes douradas, e uma nova calma se espalhava pelo ar. Janelas abertas deixavam entrar o vento suave, dançando com as cortinas de linho. O sheik bilionário, vestido com sua túnica tradicional, porém com um brilho novo no olhar, caminhava pelo jardim construído em segredo, um santuário que ele reservava para momentos de reflexão e renascimento. Ao seu lado, a jovem mulher, agora não mais mera tradutora, mas sua parceira e igual, sorria com uma leveza nunca antes vista. O passado, com todas as suas sombras, ainda existia, mas não mais comandava suas vidas. A verdade, exposta e abraçada, lhes dera o poder para seguir em frente. Pensar que tudo o que construí pode ser desfeito em um instante, ela comentou, olhando para as flores que desabrochavam timidamente. Mas também que pode renascer, mais forte e verdadeiro. Ele sorriu, sem a dureza habitual, e respondeu: porque às vezes é necessário perder para finalmente saber o que realmente vale a pena. Eles permaneceram ali em silêncio, ouvindo o canto oculto do deserto, sentindo o perfume do jasmim e das rosas que o vento trazia do oásis próximo. Era a certeza de um novo ciclo, onde o poder não seria mais isolamento, mas união. Com o passar das semanas, o sheik reuniu aqueles que permaneceram fiéis e confrontou os traidores expostos, purificando seu círculo de intrigas e desconfianças. O palácio voltou a pulsar com a energia da justiça restaurada. Seu nome, antes manchado pela dúvida, tomou um novo significado, o de um homem capaz de reconhecer suas falhas, enfrentar suas sombras e renascer com humildade e coragem. A jovem mulher, agora plenamente inserida, não apenas na esfera da tradução, mas como conselheira e musa, se tornou a alma que iluminava seu caminho. O respeito e o amor entre eles cresceram como um antigo oásis no deserto, florescendo contra todas as expectativas. Numa tarde dourada, diante do sol se pondo no horizonte alaranjado, o sheik bilionário a tomou pela mão e, com voz calma e firme, declarou: não são as riquezas que definem um homem, nem o poder que ele detém, mas sua capacidade de amar
e ser amado. Com você, aprendi o verdadeiro significado da força. Ela respondeu com um sorriso sereno, o coração leve. E eu encontrei em você não só o Senhor dos desertos, mas o homem que escolho para caminhar ao meu lado, sempre. A corte inteira celebrou não só o contrato redescoberto, mas o renascimento de uma aliança muito maior, a do amor verdadeiro e da confiança que sustentaria o legado do sheik bilionário por muitas gerações. Assim, no silêncio acolhedor da noite que tomava conta do emirado, o palácio reluzia não apenas por ouro ou joias, mas pela luz branda dos sonhos reconstruídos. Sonhos guiados pelo perdão, pelo respeito e por um amor que não tem fronteiras ou barreiras. O sheik e a mulher, que ousou enfrentar seu mundo, invadiram o futuro juntos, donos não só de suas paixões, mas também de uma força renovada que transformava cada desafio em um degrau para a felicidade plena. E enquanto as estrelas começavam a piscar no vasto céu do deserto, o suspiro sereno do sheik bilionário indicava que, enfim, algo dentro dele também havia encontrado paz. A paz daquilo que verdadeiramente importa.